A gente muitas vezes percebe em empresas com este formato, assim, onde tem essa mão do dono ou essa característica familiar, ou daqui a pouco empresas que ainda estão num estágio ali de pequeno e médio porte, algum grau de confusão entre comunicar o que eu quero que aconteça versus estar abrindo a fórmula do negócio, o segredo da receita do bolo. Sabe? Acho que isso é uma barreira e acho que é bem confortável a gente falar para esse tipo de situação, porque a gente tem na nossa audiência muitas pessoas assim. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou a Érica Martins e ao meu lado sempre estão o Leandro Knepper Rodrigues, que hoje não está conosco, né, está aumentando o PIB do Brasil em Santa Catarina, né? Estamos a 18 de novembro, os episódios têm um delay até ir ao ar, mas enfim. No dia 18 de novembro, o seu Leandro, com a equipe da agência, estão aumentando o PIB do Brasil em Santa Catarina. Está ao nosso lado, mas não está aqui conosco. E também o Vinícius Juste, da @VG Resultados. O nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. Aqui no Café, a nossa missão é falar sobre o empreendedorismo de uma forma simples, a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios, com histórias empreendedoras e temas específicos. Já aproveita e nos segue no Instagram, no @café_empreendedor. Também falamos em nome dos nossos parceiros, Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registros de marcas. Chama no Insta, @Agência Arcona. VG Gestão de Resultados. Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse @VG Resultados no Insta e saiba mais. Nosso episódio é gravado no Fábrica de Podcast, então também segue aí os nossos parceiros, @fabrica.podcast. E hoje estamos começando diferente, né? Para quem nos acompanha com frequência, a voz que comanda a chamada de abertura pela ausência do Leandro hoje sou eu, né? A gente faz um ping-pong aqui, eu e o Vinícius. Eu tentei estimular os talentos dele, ele lembrou que ele já tinha feito, era eu que estava na dívida aqui, então vamos lá, paguei, conta paga, abertura feita. E aí, Vinícius, tudo certo? Eu vou chamar o teu, então, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, para a gente ter essa tradição aqui no café. É um café um pouco diferente, eu fui resgatar, nós estamos com praticamente 9 anos e meio. Maio de 2025. De gravações. Novembro de 2024. Quantas vezes tu fez a abertura desse programa? Acho que é a primeira vez que eu faço. Olha só que marco, é isso que eu queria puxar. Olha o marco que é o programa de hoje. 9 anos e meio depois, a Érica fazendo pela primeira vez a abertura do programa. Quem está nos acompanhando já deve ser o programa 400 e não sei o quê, né? 410, 405, algo nesse sentido. A essa altura já passamos dos 400 postados. Gravados já passamos, né? Mas como tem um delay entre produzir e publicar... Mais de 420 gravados, pelo que eu estou vendo aqui. Então, olha a honra para quem está nos escutando, que ouve a abertura do programa na voz de Érica Martins, a nossa curadora, né, de todos os quadros praticamente que a gente tem aqui. Mais um programa especial. Óbvio, temos a falta do Leandro. Leandro, que é um cara muito viajado, né? Ele estava em Gramado, né? Assessorando os clientes lá, fazendo um grande evento. Acho que podemos falar aqui que é toda parte de planejamento estratégico do Sicredi, né? Ele estava comandando um dos podcasts que estava acontecendo lá, contando a história do Sicredi. E agora ele já está em Santa Catarina, aumentar o PIB de todo o Brasil. Quando a gente fala todo o Brasil, e a nossa audiência ela é muito ampla ali no eixo Rio-São Paulo, mas a gente tem bastante informação aqui da região sul, né? Então tem esse casamento para quem nos escuta, e aí quando a gente traz aí vivências, a gente sempre fala de clientes que abrangem todo o território nacional. A Arcona coloca o Leandro e a Tailene na estrada com frequência, né? Exatamente. A Tailene esteve conosco num episódio que possivelmente até nesse momento já foi ao ar, que é sobre o review do Gramado Summit em Punta. Então, eles são os rostinhos da Arcona e estão na estrada. E hoje, Vinícius, vamos fazer um episódio de utilidade pública, né? Pois então, polêmico, né? Principalmente... Não é nada polêmico. Polêmico é perceber que as pessoas fazem
uso equivocado de outras acepções para este tema que ele tem lá a sua definição, né? Eu digo polêmico porque tenho certeza que quem escutar o nosso programa hoje vai perceber que uma parcela aí não tem. Só vive. Vive o momento. Mas eu não quero nem cutucar quem tem ou quem não tem. Eu quero um estágio anterior. Sabe ou não sabe do que se está falando? Pois então. Então vamos chamar o tema de hoje, por favor. Muito bem. Então, o nosso episódio de hoje, ele vai nos convidar a pensar o que é a estratégia de um negócio. A gente sabe que essa palavra, né, para qualquer pessoa que se apropria do mundo dos negócios, mesmo quando senta para pensar vou ou não ter um negócio, em algum momento é cutucado a responder sobre a estratégia. Por que eu digo em algum tempo, em qualquer tempo? Porque dependendo de por onde a pessoa for trilhar esse caminho, sei lá, vai botar no ChatGPT, como é que eu começo um negócio? Vai ir até o Sebrae, vai falar com um amigo, vai buscar um financiamento no banco. Em alguma dessas frentes, a pessoa vai ouvir, tu já fez o plano de negócio e planejamento estratégico? Ou o próprio plano de negócio, em algum momento, vai cutucar ou vai fazer com que a pessoa responda coisas basilares ali do que vai vir a ser a estratégia daquele negócio. E aí, entre o que efetivamente é a estratégia e o que as pessoas fazem lá na ponta e dizem que aquilo é a estratégia, tem um mar, tem um oceano, tem um vale, tem uma distância muitas vezes muito grande, né? Por exemplo, quem ouviu a chamada aqui e processos, pessoas, finanças, estratégia, e pensou assim, tá, eu tenho que fazer a estratégia, eu tenho que pensar na estratégia. O que é a estratégia? E bate lá na porta da VG. Aí é recebido por um consultor associado, por alguém da equipe. O que a VG vai dizer para a pessoa que está querendo mexer na estratégia do seu negócio? Definir, revisar, repensar, metrificar, enfim. Vamos começar, vamos materializar o caso. Se a pessoa procura VG, o empreendedor procura VG, vai ouvir o quê? Eu ia bem para a parte prática, né? Contar um pouquinho do que acontece na prática e não na teoria. Porque a teoria é muito bonita, se a gente for para o que é estratégia, definição de estratégia, a gente tem aí vários autores que vão definir. O grande problema é que muitos empresários, né, os diretores das empresas, quando buscam uma consultoria, eles querem muito mais a segunda parte do que a primeira parte. Né? Execução? Eles querem muito a parte tática, muito a parte operacional, em vez de entender que no primeiro passo tu tem que enxergar o que vai nortear tudo isso. Né? Que para mim é isso que é a estratégia. A estratégia é todo o teu posicionamento, e aí nós temos que fazer a leitura dentro de vários conceitos ali, de vários requisitos desse posicionamento, que vão direcionar que qualquer plano tático operacional que tu faça tem que fazer sentido de acordo com essa grande estratégia. Né? Essa estratégia ela tem que ser algo objetivo, claro. Né? Não dá para a gente rebuscar, não dá para a gente buscar aí palavras bonitas para colocar. Por mais que existam as diretrizes organizacionais, né? A gente falando um pouquinho aí de missão, visão, valores, propósitos, né? Manifestos, como hoje algumas empresas trazem, não é somente ali que está a estratégia do negócio. A estratégia é um pouco mais ampla. A estratégia é o que vai fazer a liga em tudo isso que a gente está falando aqui. Para quem não sabe o que é a missão do negócio, das diretrizes organizacionais, a mais famosa aí, missão, visão e valores, a missão é aquilo que define o que a empresa faz, né? O que a empresa é. Então, em uma frase ali, num parágrafo, tu vai, de acordo com as consultorias antigas, né? Tu definiria ali o que tu faz, para quem tu faz, qual é o teu público-alvo, qual é a tua zona de atuação, quais são os teus diferenciais desse produto, coisa que para mim não faz mais tanto sentido, tá? É muito mais fácil tu destrinchar isso em vários elementos do que tu botar isso numa frase única e achar que as pessoas decorando isso, elas vão estar entendendo o que é a missão do teu negócio. Por muito tempo foi uma prática de gestão, né? Fazer com que... Porque, enfim, de alguma forma as pessoas vão saber para que aquela empresa existe, o que ela faz e como ela faz.
Seja de uma forma estruturada, ou seja formalmente comunicado para elas, ou seja no dia a dia. Quando eu olho ao redor como é que as coisas acontecem, eu já estou descobrindo ali como é que se... É que usaram muito para a parede, né? Eu acho que esse é o grande problema quando a gente fala de estratégia ou de diretrizes organizacionais, é que por muito tempo a administração, quem se formava em administração saía da faculdade, entrava para as empresas e dizia, não, a gente tem que ter na parede as diretrizes organizacionais. Mas parece que por muito tempo isso ficou meio que abstrato, não sei te dizer assim, não foi internalizado, né? O que a gente fala hoje de engajamento, o que a gente fala hoje que as pessoas têm que entender o que a empresa faz, é isso. Não é decorar uma frase, mas entender o propósito dela. Eu acho que esse é o ponto principal da estratégia de um negócio. As pessoas precisam entender. Vou dar um exemplo muito claro. Tu sabe o que tua empresa faz? Tudo bem, vamos usar um exemplo de uma faculdade local. Tá? Essa faculdade local tem lá 20 cursos. Tem arquitetura, tem administração, tem fisioterapia. Várias licenciaturas que geralmente não vai precisar de grandes investimentos. Agora, qual é a estratégia do negócio? Por exemplo, existe alguma área ou algum curso que é o central deles? Que é o que vai ser o carro-chefe para existir o resto, muitas vezes? Isso está na estratégia. E se os colaboradores não conhecem a estratégia, muita coisa não faz sentido. Então, seguindo o exemplo, olha, nossa faculdade, nossa universidade, enfim, vai ter o foco em área da saúde. Ou vai ter foco no curso de medicina, porque é o curso que vai trazer mais rentabilidade para nós. Quando tu define isso como estratégia e tu, em vários materiais, em várias comunicações, tu informa isso para os teus colaboradores, né? Para o teu público interno e externo, é muito mais fácil as coisas fazerem sentido para quem está lá no chão. Por exemplo, quando tu vai ter uma estrutura melhor para um curso do que para os outros. Quando tu vai ter mais investimento naquele curso para os outros. Até mesmo em pensar a proposição de novos cursos. É o que conversa com aquilo ali, por que algum curso vai ser descontinuado, por que aquilo ali, enfim, funciona ou não funciona, e por aí vai, né? E aí eu trago essa reflexão para o teu negócio, para quem está nos escutando. Provavelmente tu tem um portfólio, tu não deve vender um produto ou um serviço apenas. Mas qual é o mais importante? Ou qual é o foco no momento do teu? A estratégia parte disso, de a gente começar a identificar alguns elementos que vão explicar qual é a tua posição para o mercado. E essa posição ela é única. Ela tem que ser única. Por mais que tu tenha elementos adjacentes, essa posição ela tem que ser única. Então tem que estar muito claro que a tua estratégia está voltada para isso. Vinícius, mas eu vendo as outras coisas. Sim, mas o teu foco não vai ser ali. Isso vai ser a consequência sobre um ponto inicial. Até as outras coisas, elas podem ser mais permanentes ou mais temporárias, ou até mesmo surgirem para atender indiretamente esta coisa principal. Bom, eu queria este curso, eu não consegui, então eu teria esta opção para estar dentro, estar próximo. É um pensar sobre por que existe, para onde vai o negócio, que ele muitas vezes é feito de forma muito rasa e tomado como uma verdade absoluta que precisa estar no quadrinho da parede. Porque por algum tempo a engenharia do foguete para o administrador foi o quadrinho da parede, como tu dizia. Né? Então, acho que vale dar 2 passos para trás e olhar com uma lupa do que a gente está falando quando a gente fala de estratégia. Eu até vou sugerir aqui algumas perguntas que podem ajudar a tu enxergar esse posicionamento. Por exemplo, qual o posicionamento do meu negócio? Como é que eu formulo ele? Então, cara, a primeira coisa é da onde vêm as tuas fontes de receita? De onde vem o dinheiro da tua empresa? Por onde entra? Porque se tu não é uma ONG, mesmo uma ONG vai ter captação de dinheiro também, mas qual é o teu principal produto, teu principal serviço? De onde vem a receita? Segundo, qual é a dor que tu resolve do teu cliente? Porque qualquer empresa que exista, ela existe para resolver algo para alguém. Seja produto, seja serviço. O que esse teu produto está resolvendo? Mas meu produto ele não é o principal para o meu cliente. Tudo bem, mas seu cliente compra porque ele precisa em algum momento. E por que ele compra de ti? Por que ele compra esse produto? Nem é de ti. Primeiro é por que ele compra o que tu vende. Depois vem a segunda pergunta. Por que ele compra de ti?
Qual o diferencial que tu coloca nesse produto e serviço que as pessoas, em vez de irem em outras empresas, em concorrentes teus, eles vão até a ti, até a tua loja. Então, identifica quais são esses diferenciais que tu entrega, do que tu vende e por onde vem o dinheiro até então, para tu enxergar primeiro esse teu posicionamento. E aí, dali, tu vai começar a criar a estratégia do teu negócio. Que aí vem os outros players que a gente tem que começar a enxergar, que é qual é o teu público-alvo, né? Para quem tu vai vender, para quem tu vai fazer esforço, de novo. Ah, Vinícius, mas eu vendo para homem e para mulher. Eu vendo para alguém de 80 anos e eu vendo para alguém de 15 anos. Eu vendo para o norte e para o sul do país. Tá, vamos lá. Para quem tu mais vende? Ou para quem tu mais quer vender. Perfeito. Porque a estratégia é isso. A estratégia não é só replicar o que tu está fazendo hoje, mas sim te direcionar para onde tu quer ir, de verdade. Porque, vamos lá, eu vendo para o norte, mas eu tenho que absorver muito custo de frete, então a margem que me entrega mais no sul, mesmo que eu vendo menos no sul. Tá bem? Então tua estratégia vai ser vender mais onde te entrega mais margem, né? Mas é isso, vamos definir para onde ir. Ah, mas eu vou deixar de vender para os outros? Não. Tu vai criar uma estratégia com um foco. Mas não quer dizer que tu tem que esquecer o resto. Mas todo o teu esforço de pensar, de investir, ele tem que ser para esse caminho. Ah, Vinícius, mas então eu vou criar indicadores, eu vou criar KPI, eu vou criar... Qual é que é a palavra bonita lá, além dos KPIs? Os OKRs, né? Os objetivos-chave. Sim, tu vai criar, mas isso é lá no plano tático, que só vai fazer sentido se a estratégia está bem definida. Tá, mas eu já tenho esse monte de indicador, eu já tenho meta, cada setor... Ok, tá convergindo para algum lugar? Isso faz sentido em cima do teu plano maior? E por isso que eu fiz a provocação no início, porque muitas vezes as empresas têm tudo isso, mas não tem uma estratégia. E aí cada indicador está falando uma coisa que não está convergindo para uma única coisa. Por exemplo, a gente adora falar que a cultura organizacional engole, mastiga, janta, almoça a estratégia no café da manhã. Eu concordo. Agora, se tu não entender qual é a tua estratégia, dificilmente você vai conseguir orientar a tua cultura para que isso faça sentido. Tu não pode ter dois movimentos totalmente distintos. E aí que vem o grande problema das empresas, onde a estratégia muitas vezes está só na cabeça do dono, do diretor, do CEO, ou dos diretores, da cúpula. E quem está lá embaixo, que é que faz a cultura da empresa acontecer, não entende qual é essa estratégia. E aí dá muito conflito sobre, por exemplo, por que estão gastando dinheiro com isso? Por que fizeram marketing tal? Por que nós vamos para aquela feira? Pô, eu vou ter que trabalhar final de semana naquela feira. Pô, a gente vai todo ano, a gente não vende nada lá, tá? Mas isso não entra na cabeça deles se eles não entenderem o porquê. O que a empresa espera com isso? E quando tu tem essa estratégia muito clara, a comunicação deve acontecer de cima para baixo. A comunicação clara, objetiva, que muitas vezes estão lá nos valores da empresa. E aí o meu cutuco lá do quadrinho dos valores ou dos propósitos é isso. O propósito, para quem não sabe, é que todas as ações da empresa têm que estar de acordo com os propósitos dela ou com os valores dela. Então, se a gente está dizendo que nos valores da empresa existe lá uma palavra chamada comunicação, ou um parágrafo explicando o que é comunicação dentro da empresa, isso serve para tudo o que acontece lá dentro. Ah, Vinícius, mas tem coisas que vão ser confidenciais. É óbvio que tem coisas que vão ser confidenciais, mas o mínimo que tem que dar é a base para que as pessoas entendam o porquê das coisas. E esse é um grande problema que a gente entra dentro das empresas. É a falta de comunicação. A gente faz várias dinâmicas de comunicação que são muito interessantes, provocando aos gestores pensar sobre isso. Então a gente faz algumas dinâmicas, por exemplo, que eles vão estar no lugar onde não se tem acesso à informação. Que se algum elemento ali no meio da dinâmica não informar para quem está abaixo e o resultado depende de quem está abaixo, o objetivo daquela dinâmica não acontece, por exemplo. E a gente consegue trazer para a prática algo que acontece no dia a dia das empresas. Porque vamos lá, tu tem uma estratégia de... Vamos ser um pouco mais generalista, mas, cara, tu quer aumentar as vendas de um produto Y dentro da tua empresa.
E agora a gente está chegando em época de Black Friday, de Natal, que a gente fala que são datas muito especiais para quem é do comércio, principalmente. Se tu não comunicar isso para a tua equipe, ou, por exemplo, se tu começar a dar uma comissão maior para alguns produtos e para esses produtos que são a tua estratégia, tu não valorizar para o teu vendedor, para a tua equipe, como é que ele vai entender isso? Como é que ele vai conseguir chegar no resultado que tu espera? Vamos lá, uma loja de calçado, por exemplo. Cara, eu quero me tornar o número 1 de sapato, porque a minha loja aqui eu quero foco social. E aí tu vai lá e faz uma campanha, uma promoção de chinelo. O que tu está dizendo para o teu vendedor? Qual o foco que tu está atraindo de cliente? Agora não. Eu não preciso fazer campanha para dizer qual é o meu foco. Agora eu explico para ele quem é o cliente que eu quero que entre pela porta. Também é diferente a forma como ele vai abordar esse cliente. E aí toda essa estratégia muitas vezes não é montada lá no recrutamento e seleção, onde tem que identificar o perfil de quem vai trabalhar para ti. O treinamento tem que ser dado porque a gente fala muito de diversidade. Diversidade quer dizer, tu vai pegar pessoas de vários perfis. Será que essas pessoas têm contato no seu dia a dia com o produto que tu vende? Será que elas entendem por que um cliente compra esse produto? Porque é muito normal, já tivemos um programa que tu tem que consumir aquilo que tu vende. É óbvio que não, porque muitas vezes tu não vai ter nem condições de comprar aquilo que tu está vendendo. O vendedor da Ferrari nem sempre vai ter uma Ferrari. Só que tu tem que explicar para o teu vendedor qual é o diferencial para o cliente comprar aquilo. Porque o estilo de vida vai ser diferente. E isso tudo passa pela estratégia comunicada, que é a grande falha dos gestores de primeiro nível para segundo nível e muitas vezes do segundo nível para terceiro nível. O diretor para o gerente, para o coordenador, que passa para os líderes de equipe, supervisores, enfim. Esse segundo elemento da comunicação, junto com a cultura organizacional, ela só vai conseguir fazer essa liga, esse match, se a estratégia está definida primeiro, que é o que a gente está falando aqui, e segundo, comunicada. Aí tu tem uma boa base para fazer as coisas darem certo. Tem estudos ali que comprovam que uma estratégia bem definida ajuda em 3 vezes mais tu alcançar o resultado do que ela não estar difundida dentro da empresa. Tá, e pausa. Vamos botar um tempero aí nessa conversa. Dá para ter um negócio sem uma estratégia definida? Sim e não. Na minha visão, ela está definida em algum lugar. Tá? No íntimo, no fundo da cabeça do dono, de quem toma as decisões. Quando a gente fala aqui dono, é sempre a pessoa que toma a decisão final. Pode se chamar de CEO, pode se chamar de diretor, pode se chamar de empresário, pode se chamar... às vezes é o pai que já deixa os filhos tomarem conta do negócio, mas o último amém vem dele. E aí esse amém é quem define para onde a empresa está indo. Então, em algum lugar desse ciclo todo, existe algum resquício de estratégia. Daqui a pouco ele só não externalizou, daqui a pouco ele não botou na cabeça, e a psicóloga pode explicar um pouquinho mais do que tem lá dentro do cérebro, mas existe em algum lugar. Para mim, o que não existe não é que não exista uma estratégia, não existe a comunicação dela. Pois é, tu estava falando agora o que tem lá dentro da cabeça, né? Vou fazer um comentário aqui para te deixar tomar um mate. A gente muitas vezes percebe em empresas com este formato, assim, onde tem essa mão do dono ou essa característica familiar, ou daqui a pouco empresas que ainda estão num estágio ali de pequeno e médio porte, algum grau de confusão entre comunicar o que eu quero que aconteça versus estar abrindo a fórmula do negócio, o segredo da receita do bolo. Uhum. Sabe? Acho que isso é uma barreira e acho que é bem confortável a gente falar para esse tipo de situação, porque a gente tem na nossa audiência muitas pessoas assim, né, que estão à frente ou trabalhando ou criando empresas de pequeno, médio porte, que começaram a trabalhar e agregaram a família, ou enfim,
aquela imbricação entre famílias e negócios que nem sempre está bem definida. E uma das coisas que eu vejo na prática é isso. Muitas pessoas achando que assim, ó, se eu falar demais, daqui a pouco isso quem tá lá na ponta a ponta executando até pode me copiar. Sair do meu negócio, abrir um igual, virar meu concorrente, tudo isso porque eu falei demais. Entende? Que é uma confusão que muitas vezes vem até de uma falta de conhecimento, de ferramentas gerenciais e de coisas que podem ser usadas para que esse core da coisa efetivamente fique protegido no que tem que ficar protegido, mas fique comunicado lá na ponta para que quem está remando reme na direção que está estabelecida. E esse efeito acontece muito quando a gente aborda, por exemplo, o financeiro das empresas. Né? Esses pequenos negócios eles têm muita dificuldade de abrir o financeiro, por exemplo. Né? Meus colaboradores não podem conhecer o faturamento. Meus colaboradores não podem saber quanto eu ganho, qual o lucro do negócio. Eu entendo, tá? Mas a gente não pode esquecer, cara, que as grandes empresas, tu acha que é o dono que vai apertar o último botão para pagar um boleto? Sabe, tu terceiriza todos os setores da tua empresa e o financeiro tu não terceiriza. Tu acha que o caixa não tem noção de quanto vende por dia no caixa dele, multiplica pelos outros e tem uma base. Tu acha que o comprador ou o cara do estoque que pega a nota fiscal e olha o preço de custo, ele não consegue enxergar que tu tá botando o dobro em cima e qual é a margem do teu negócio? São coisas que... As pessoas que fazem a folha não vão estar sabendo e por aí vai. E as pessoas conversam. Infelizmente, assim, ó, quando a gente vai fazer plano de carreira mesmo, a gente sempre aborda isso. Ah, não, mas as pessoas não podem falar o salário de uma para outra. As pessoas falam. Não adianta. Os colaboradores conversam, eles sabem a informação, eles divulgam. Por mais que tu faça conversas internas para que isso não saia para fora da empresa, mas internamente a informação circula, de uma forma ou de outra. Então, óbvio que tu vai ter algumas coisas que tu vai blindar, né? Mas tu não pode ter receio ou medo que as pessoas saibam. Tu não pode ter medo de ganhar dinheiro, que às vezes acontece dentro das empresas. O que tu tem que fazer é trazer parceiros para ganhar mais dinheiro junto contigo. Né? Enxergar os seus colaboradores como parceiros de negócio também. Só voltando para aquela tua pergunta, quando eu falei sobre que existe algum tipo de estratégia, eu acho que o maior risco dentro de um negócio, que eu acho que é isso que tu estava questionando, é tu não ter uma estratégia sólida. E o que é ter uma estratégia sólida? Não é que tu não vai ser flexível de acordo com as coisas que aconteçam, mas não é tu mudar toda hora por qualquer motivo. Então, quando tu não tem uma estratégia sólida, sei lá, sopra um vento lá da China, tu te apavora e começa a olhar para outra coisa. Aí sopra um vento dos Estados Unidos, tu te apavora e muda completamente. Isso não pode acontecer. Então, usar um exemplo, sei lá, do que a gente estava falando ali sobre ter uma loja de calçados. A cada mês tu troca o foco do teu negócio. Então agora tu vai, além de vender calçados, tu foi lá e colocou bermudas porque tu viu que os tênis estavam vendendo bastante, então vou começar a vender a bermuda que faz o complemento ao tênis. Daí tu bota a meia, daqui a pouco tu bota a camiseta de prática esportiva, mas daqui a pouco tu mudou pro sapato de novo e tu começa a vender terno. E daqui a pouco a tua ideia original nunca foi ser uma loja de departamento. Pode ser. E acaba se tornando porque fez uma interpretação circunstancial do vento que estava não sei onde. Né? Ou porque naquele momento alguém pediu muito uma coisa e tu deu foco naquilo. Eu tenho um cliente que é maravilhoso. Que é isso. Ah, mas as pessoas me pedem no WhatsApp esse produto. Tá, e quanto tu vai vender esse produto no mês? O quanto vai te dar de trabalho? Quanto vai ter que ter espaço no estoque para agregar um produto a mais? Quanto vai ter que ter espaço de estoque no layout da tua loja para colocar esse produto? Esse produto precisa ser gelado, tem que ser quente, sabe? Tem tantas coisas que tu tem que enxergar, só que quando tu não tem a estratégia bem definida, esse é o teu grande problema. Esse negócio é muito interessante porque é isso. É uma franquia. E aí a franquia tem uma estratégia muito bem clara do porquê que ela existe. Só que as franqueadas não estavam internalizando isso. Elas estavam enxergando que elas tinham que atender o público geral. Bom, só esse comentário aí daria uma sequência de uns 18 episódios. Assim, essa ideia de que quem está comprando uma franquia tem clareza do que está comprando é uma coisa que com muita frequência não se sustenta na prática. Né? Então, acho que é
celeiro de oportunidades aí pra gente dar exemplo desse tipo de coisa. Que aí fala sobre o recrutamento e seleção que a gente estava falando, né? Quando o recrutamento e seleção não está vinculado à tua estratégia, ou à tua cultura, e a tua cultura está vinculada à tua estratégia. O grande mérito das franqueadoras é saber escolher os seus franqueados. E para quem não sabe, existe todo um processo seletivo, passar toda uma análise. Existe técnica para processo seletivo de franqueado, né? Inclusive para quem está nos olhando e está, né, pensando daqui a pouco empreender no formato de franquia, aí já tem um termômetro, né? Uhum. Se é preencher o formulário e foi chamado, já com a proposta comercial pronta, cuidado. Tanto eu e a Érica já trabalhamos para uma franqueadora aqui na nossa cidade, e a Érica mais especificamente bem na parte de GP, né? Eu peguei mais a parte de auditoria financeira ali, fizemos alguns planos de negócio para eles também. E é exatamente isso. Se tu não enxergar o perfil de quem tu quer lá na ponta, dificilmente ele vai entregar o resultado que tu espera. E, mas tu tá vendendo franquia, tá ganhando dinheiro. Tá, mas é um negócio que tem que ser sustentável. Pensa num negócio como franqueadora, que a franquia muda de dono a cada 3 meses numa cidade. Ou que ela fecha, depois leva 6 meses para abrir de novo. Qual é a mensagem que tá passando no mercado? Ou tu acha que vai ter solidez? Né? Porque qual é o maior ativo de uma franqueadora? A marca. Né? Se ela não tem uma marca forte, dificilmente tu vai conseguir ainda que seja o método, né? A marca sobrepõe. Porque o que vende é isso no primeiro momento. Então, isso é a estratégia do negócio. A franqueadora tem uma estratégia e a franquia vai ter uma outra estratégia. Mas tu fazer parte daquele do todo, tu tem que entender para as coisas fazerem sentido. E aí a gente volta para o negócio pequeno. Vinícius, mas eu tenho aqui a minha lojinha. Cara, não importa. Tu tem que entender por que tu tá ali. E muitas vezes esse é o problema. E aí vou até usar o exemplo de quem que tem muito aqui na nossa cidade, em todas as cidades do Brasil, quem vende roupa, né? As vulgas sacoleiros. Quantos negócios eu vi quebrar porque elas vendiam nesse formato de sacola e vendiam muito, migram para o espaço físico, começam a ter custo fixo, começam a ter despesa, o cliente não vai até a loja, diferente do que ela ir até os clientes. E aí começa a migrar. Primeiro, tinha um ticket médio, um valor mais acessível dessas peças, tu vai para a loja física, tu começa a querer mudar de público, tu começa a valorizar o produto que tu tem, ou tu traz outros tipos de produto, não dá certo. Quebra. Porque a estratégia não estava definida desde o início. O teu público que tu vende o produto de porta em porta, na sacola, que tu deixa lá para ela experimentar e depois pega de volta, é diferente da loja física. A margem quando tu coloca nesses dois negócios, eles são totalmente diferentes. E aí vem a etapa anterior de por que tu tem esse negócio. É a mesma reflexão que eu falo quando a gente faz plano de carreira e tu pergunta para o colaborador por que ele quer crescer. Porque é muito comum tu fazer entrevista. Não, eu quero trocar de emprego porque eu não vi oportunidades de crescimento. Quantos meses está na empresa? 6, tá, mas vamos lá. Essa parte pula. Por que tu quer crescer? Crescer como? Não, mas por quê? Tu quer mais responsabilidade? Tu quer trocar de cargo? Ou tu só quer ganhar mais? Esse é o ponto de reflexão. Porque o crescimento de carreira, ele não é só financeiro. Tu tem mais complexidade, tu tem mais responsabilidade. E essa falta de oportunidade que eu enxergo muitas vezes não é nisso que eles querem. Eles querem só ganhar mais. E tá tudo bem. Só que aí o teu crescimento de carreira é diferente do que tu ter oportunidade de crescimento. E se tu não identifica isso muito claramente em cada indivíduo da tua empresa, dificilmente tu vai criar a estratégia certa de crescimento para os colaboradores. E aí tu vai ter rotatividade. Mas eu cresço todo mundo aqui com 6 meses, tudo bem, mas eles não querem isso. Eles não querem vertical, eles querem horizontal. Isso vai a mesma coisa para os negócios. Por que tu tem o teu negócio? Eu quero ganhar mais dinheiro. Como? Por quê? Atendendo quem? Eu acho que isso bate diretamente naquele mito de que todo negócio existe para ser o número 1, todo negócio existe para ser referência. Quando as pessoas vão botar a mente em ação,
acabam devaneando sobre a ideia de que a visão é ser referência na região, é ser referência entre os profissionais da área, é ser... Gente, se fosse por isso, não existia refrigereco, né? Todo mundo ia comprar coca, acabou o resto do mercado. Não, e ser referência é o quê? Essa é a maior discussão que eu faço no planejamento estratégico, quando eles me colocam isso. Tu pode ser referência negativa e positiva. Tu pode ser referência para Érica ou para o Vinícius. Para quem tu quer ser referência? Hoje em dia a gente fala com muito mais propriedade sobre o mercado de nicho, né? Então essa ideia... não vou lembrar, tem um livro desses que eu trouxe aqui essa semana, eu acho que é o Marca Pessoal de Impacto, nos últimos episódios, que a autora faz toda uma sustentação de que não existe nenhum tipo de generalista, só existe especialista. Uhum. Sabe? Se tu não é especialista em algo, tu não é nada. Entendeu? Não, Sim. Claro, ali tem todo um contexto de prestação de serviço e por aí vai, que é onde geralmente essa discussão fica um pouco numa névoa, mas cada vez mais a gente fala sobre o poder do nicho, sobre o mercado de nicho, e acredito que essa discussão seja muito relevante para quem nos escuta aqui. Então... Mas aí vem um ponto também desses objetivos. Quando a gente está falando ali da estratégia, a gente vai destrinchar isso em alguns objetivos. Só que esses objetivos, além de ser claro, que a gente já falou muito da comunicação, tem a questão de ser mensurável. E aí tu coloca lá que tu... vamos lá, aí a gente já está falando da visão, da outra parte ali das diretrizes, né? Que a visão é exatamente, aonde eu quero chegar. E aí eu acho muito importante falar que antigamente nós fazíamos planejamentos de 10 anos, 5 anos. E hoje a gente trabalha muito com esses planejamentos de curto prazo. Eu acho interessante tu ter um planejamento de médio e longo prazo, sei lá, 5 anos, mas bem macro. Bem macro. Por exemplo, faturamento, número de colaboradores, número de unidades, sabe? Alguns marcos que tu pode enxergar mais para frente. Mas o planejamento que vem dando certo, pelo menos nos nossos cases, são planejamentos curtos, de 1 ano, 6 meses, e com poucas metas, com poucos objetivos. E esses objetivos vão se desvincular ali, vão se destrinchar em alguns KPIs, indicadores, metas, etc. Mas se tu não mensurar, por exemplo, a gente está falando da visão. Visão é aquilo que é onde tu quer chegar, que é o resumo da tua estratégia. Né? Então, se eu quero chegar naquilo, a minha estratégia tem que fazer sentido para eu chegar lá. Geralmente, a estratégia vem com palavras como essa, referência, e muitas vezes não diz até quando e aonde, para quem, né? Que é esse nicho. Porém, como tu sabe que tu alcançou? Se isso não é mensurável através de algum tipo de ferramenta, de nada adianta. Vamos lá. A VG, eu quero que seja referência em consultoria em Pelotas. Ponto. Até quando? Até 2026. Opa, então temos 2 anos e pouquinho para alcançar isso. E o papel aceita tudo, né? Tu vai botar 2026, o papel vai estar lá firme. Pode ser. Consultoria. Consultoria em quê? Isso não define que são as áreas de atuação? Pode ser em qualquer coisa. Áreas de atuação eu tenho 4, que são áreas bem amplas. Eu quero ser em alguma delas ou em todas? Bota todas aí, né, Vinícius? Como é que a gente vai ser um só? Não, já vamos sonhar grande. Senão os colaboradores das outras áreas vão dizer que não são mais importantes dentro da tua empresa. Essa é a lógica de raciocínio de muitas pessoas, muitos responsáveis por planejamento estratégico quando estão começando a definir coisas. E aí tu quer ser referência em quê? Em qualidade? Em preço? Em prazo? Em não contrate, também é uma em referência. Não contrate? Em número de clientes? Em número de horas? Enfim, tem vários balizadores que tu pode ser referência. Em qualidade. Beleza. Se tu quer ser referência em Pelotas, tu não pode ter a referência só dos teus clientes. E como é que tu mensura a qualidade fora do teu âmbito? E de novo, né? Tu falava em balizador. Qual é o conceito de qualidade que vai ser usado para metrificar essa referência? E aí vem muito a questão do seguinte, muitas vezes para tu ter essa métrica, tu tem que contratar alguma coisa. Uma empresa de pesquisa, sabe? Tu tem que investir nisso. Não, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Vou gastar 10, 15, 20 mil reais para enxergar se eu cheguei naquilo que eu queria ser? Porque isso não faz sentido tu querer ser. Então não coloca isso como um objetivo. É literalmente o preço de saber se deu certo. Mas está dando certo sem eu saber disso, então esquece isso. Foca em outra coisa. Qual é o teu objetivo? Aumentar o número de clientes. É isso que eu falei dos grandes números. É melhor tu dizer que tu quer chegar
em o dobro de clientes com um nível de satisfação X em X tempo do que tu dizer que tu quer ser referência. Porque senão tu nunca sabe como tu vai chegar. E aí, de novo, isso é a estratégia que a gente fala de falar para baixo. Porque pergunta pro teu colaborador do nível mais baixo lá, da classe 1, classe 2 do teu plano de carreira. Qual é a estratégia da empresa? Por que tu faz o que tu faz? Para bater meta? Muitas vezes a meta não condiz com a estratégia. Muitas vezes ele não entende por que tem aquela meta. Tu vai falar para ele, foi por causa da inflação. Não, né? Então, esse é um ponto que quem está lá em cima tem que enxergar que às vezes é melhor não ter visão do que ter uma visão genérica. Eu peco, e aí é aquela coisa lá, casa de ferreiro espeto de pau. Eu peco muito na visão do meu negócio. Porque eu estou começando a construir algo que eu ainda não tenho esse foco um pouco mais para frente. Eu quero fazer o meu negócio estar certo primeiro. O que é dar certo para mim? Ser lucrativo. Para mim e para os meus colaboradores. E para isso a gente tem PLR. O meu principal objetivo hoje é remunerar melhor os meus colaboradores. Porque até a Erika mandou uma mensagem esses dias, que é quase um gotas, mas que fala... treine bem a sua equipe a ponto que a concorrência os deseje, vamos dizer assim. Vamos recuperar aqui. Mas trate tão bem eles que eles não queiram sair. Eu acho linda essa frase. Só que ela para mim, esbarra num ponto crucial. Aqui. Treine as pessoas tão bem a ponto delas estarem preparadas para sair para um emprego melhor. Trate as pessoas tão bem que elas escolham ficar. Para mim, pega num ponto principal que hoje é um problema que eu tenho na minha empresa. Remunera bem as pessoas. Bem a ponto delas quererem ficar. E aí, bem a ponto de querer ficar, não é ganhando 30%, 20% a menos. Aí elas vão sair. Por mais que o clima é legal, por mais que a cultura é boa, por mais que a liderança seja legal, o bolso pesa, né? Porque muitas vezes o crescimento que está sendo buscado naquele momento, naquela etapa da carreira da pessoa é especificamente financeiro. E por isso que daí eu volto àquele ponto que eu falei, por que a pessoa quer crescer no teu negócio? Se é exclusivamente financeiro, tu tem que enxergar isso. E aí ver se dá match com o resto todo. Mas voltando para a estratégia. Tá, eu quero fazer uma pergunta e já está se encaminhando para o final do episódio. Não falamos de nada ainda lá do... Eu tenho uma pergunta que a gente não pode encerrar esse episódio sem botar na mesa, que é a reflexão. Não me aperta. Eu tenho certeza que até debaixo d'água tu já pensou sobre isso. Quando em alguns momentos, né, do dia a dia dos negócios, dentro e fora deles, mas quando você está olhando para eles, a estratégia vira um adjetivo. O financeiro é estratégico. Não, a seleção é claro que é estratégica. O contas a pagar, é muito estratégico. O estoque, é muito estratégico. E aí, estratégia vira um adjetivo chamado estratégico. E aí vira um sinônimo na prática de algo que precisa ser olhado. Mas será que tudo dentro de um negócio é estratégico? Sabe? Até que ponto a gente não está sendo leviano quando a gente coloca esse sobrenome para dizer, gestão de pessoas é estratégico, marketing é estratégico, financeiro é estratégico, TI é estratégico. E se tudo é estratégico, nesta perspectiva que está sendo falada, bom, o que não merece tanta atenção, né? E que atenção é essa que dá para dar conta de tudo? Não dá. Vai te parar na estante de hoje, esperem. Eu vou usar um paralelo com um caso que aconteceu comigo quando eu ainda trabalhava de CLT numa empresa. E eram 3 diretores. E foi dado feedback para um diretor que ele não elogiava, ele só criticava os seus colaboradores. Então ele... Cara, tu tá só cobrando, só exigindo, mas tu não reconhece nada. E ele levou muito a ponto de faca. A ponto de elogiar qualquer coisa. Então o cara fazia o normal, ele elogiava efusivamente na frente de todo mundo. O cara acertava a coisa mais simples do mundo, elogiava na frente de todo mundo. Qual foi o efeito disso? O elogio
parou de fazer sentido. Ele não tinha mais peso de ser um elogio. Deixou de ser estratégico. Né? Pô, o cara bota a garrafa virada pra frente e ganha um elogio. Eu bato a meta, ultrapasso a meta em 200% e ganho um elogio igual ao dele? Que peso tem isso pros colaboradores? Se tá se nivelando tudo na mesma régua. A mesma coisa serve para chamar uma área ou um setor estratégico. Muitas vezes o que tu vai extrair de lá pode ser estratégico. Mas não quer dizer que a área seja estratégica. E aí, eu falo muito isso em aula e muito nas palestras, porque das áreas que eu atuo ali dentro da VG, nas verticais que a gente atua, grande parte das vezes nós somos apoio. E áreas de apoio, geralmente elas não são estratégicas. E não devem ser. Porque a estratégia, como eu falei, ela vai estar vinculada à tua operação, à tua atividade fim. Correto? Então, por mais que eu diga que eu quero ser uma empresa lucrativa, por mais que eu reduza custos, que eu faça ajuste, partir de zero menos qualquer coisa, vai ser negativo. Então não adianta eu ter um financeiro perfeito se eu não tiver venda. Se a função principal daquele negócio não acontecer. Se eu não produzir, eu não vendo. Então, a estratégia ela sempre tem que estar balizada, ela tem que ter coerência com isso. Ah, Vinícius, mas tu fala bastante que a área de pessoas ela é estratégica. Sim. E aí é uma das poucas exceções que eu vou usar aqui, de área de suporte e apoio. Mas por quê? Porque a área de pessoas é diferente de RH, diferente de DP. A área de pessoas, ela lida com o maior recurso dentro de uma organização, que são as pessoas. Que é muito lindo, teoricamente, falar que empresas são feitas de pessoas para pessoas. Mas se tu não tratar ela como um recurso valioso. Tu compra uma máquina de 200 mil reais e não dá manutenção? Tem que dar. Porque ela não pode parar de trabalhar. E quanto é a tua folha por mês? Quanto é a tua folha por ano? Tu não vai dar manutenção? Um dos principais recursos que geram a riqueza do teu negócio. Então, eu faço esse paralelo único com pessoas. Gestão de pessoas, não é RH. Ah, mas tá falando do ponto, tá falando dos benefícios? Não. Eu tô falando da área que tem que dar todo o suporte e estrutura para os líderes tratarem as pessoas a ponto que elas não queiram sair. Esse é uma das poucas exceções que eu chamaria de área e setor estratégico. O resto tem que estar vinculado com a tua atividade fim. Para que tu existe? Última para a gente ir para os quadros. Uma discussão, não vou dizer só de boteco, porque eu acho que ela também, em alguns momentos, é mais qualificada em meios acadêmicos, em práticas de gestão, em grupos de empreendedores e por aí vai. Dá para copiar a estratégia de um outro negócio? As lojas de 1,99, as carrocinhas de cachorro-quente, todos os virais do comércio popular lá da década de 90 tentaram sustentar isso, né? Porque vários eram cópias fidedignas do início ao fim. E se a ponta é assim, é porque o conceito central lá também foi abraçado, né? Geralmente o que tu inova tem muita cópia, né? Depois que desponta algo como novo, vai sempre vir os genéricos, né? Ou similares, daí quem é do ramo pode explicar melhor essa diferenciação, não eu. Eu te respondo muito claramente, óbvio que dá. Mas qual é o teu objetivo? Tu quer fazer a tua empresa quebrar? Fica à vontade, pode ficar imitando à vontade. A estratégia é sobre diferenciação. Não é sobre copia e cola. E aí a gente entra nesses outros elementos que circundam a estratégia para dizer o porquê que vai dar certo ou não. A cultura organizacional, ela define muito se um colaborador vai dar certo ou não dentro de uma empresa. E quem vai colocar a estratégia em prática para ver se isso dá certo ou não são as pessoas. Então vamos usar esse exemplo, né? Tu pode ter mesmo segmento de empresa. Então eu e a Érica vendemos carros. A Érica é a melhor vendedora do meu concorrente.
disparado. Assim, ó, vende 3 vezes mais que os outros. Olhou para ela, saiu com a chave na mão. Na hora. E a gente vende o mesmo tipo de carro, mesma marca de carro. Se eu te tirar da tua empresa e colocar na minha, eu não tenho certeza que tu vai seguir vendendo o mesmo número ou, às vezes, nem metade do que tu fazia na outra empresa. Nada te garante isso, nada te indica isso, né? E isso a gente fala muito em consultoria. Não é caixa de bolo. Deixa eu refazer. O que poderia te indicar isso não é uma garantia. Não. E por que isso seria, por exemplo, a minha habilidade técnica comercial. Porque, de repente, a política de crédito é diferente. Daqui a pouco o clima é diferente. Os colegas te tratam diferente. Tu não tem um suporte de um gestor que muitas vezes tu poderia ter no teu negócio e no meu, de repente, tu não tem. O bairro da garagem é diferente. Então, a estratégia é a mesma coisa. Se eu copiar a estratégia do lado, muitas vezes é difícil tu copiar porque muitas vezes se os colaboradores não sabem, não vai ser o concorrente que vai saber qual é a estratégia. Mas se tu tentar entender a estratégia do lado e só replicar ela, não vai dar certo. Tem que ter o porquê das coisas. Ah, Vinícius, mas eu posso ter uma estratégia muito parecida com... É óbvio que pode ter muito parecida, mas não igual. E aí, quando a gente chega nessa encruzilhada de será que eu cheguei ou não cheguei? Esse é o ponto da reflexão, que seria um outro tema para discutir aqui, quando é que eu tenho que rever a estratégia do meu negócio? É nesse ponto. Se no momento que eu estipulei que eu tenho que chegar até aqui, eu cheguei ou não cheguei. Ou se acontecer algum fator externo muito importante, a ponto de eu sentar e rever. Porque isso é bem legal, principalmente fazendo um fechamento, nessas novas gerações que vão assumindo as empresas e vão ficando alguns sócios adormecidos, né? Pô, mas fulano ainda ganha prolabore e não faz nada na empresa. Adormecido é um ótimo termo. Para esse fenômeno. Porque quando tu tem vários sócios ou uma sucessão familiar, é importante ter a governança. É importante tu criar um conselho dentro da empresa. E aí vem a grande diferença de o que é plano operacional e tático para a estratégia. Quem participa da definição do conselho são os sócios do negócio, alguns convidados, caso tu queira, e lá que se define essa estratégia. O CEO, o diretor e assim por diante para baixo, vai transformar a estratégia em planos operacionais, em planos táticos. É eles que vão entender o como chegar naquilo que está sendo proposto. Mas quem define o que está sendo proposto é lá em cima. E aí se mistura muito, porque os planos são criados para um objetivo que não condiz com o resultado que está sendo exigido. E aí muitas vezes para tu ter aportes, tu ter investimentos, tu ter tomadas de decisões maiores, vão lá para cima, para o conselho, e vem não como resposta. Porque não está sincronizado. E muitas vezes na cabeça do dono é isso também. Os teus colaboradores estão te trazendo um monte de informação, um monte de ideia, um monte de coisa para um lado que não faz sentido para ti, mas porque eles não entendem o porquê de novo. O que está fazendo sentido para ti? E aí, quando tu chega nesses momentos de definição, por exemplo, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, a Covid que nós tivemos há um tempo atrás, são momentos de tu repensar a estratégia do teu negócio, porque muitos fatores externos estão sendo te colocados à prova e com grandes mudanças no teu cenário. Né? Porque voltando assim, só que a gente não falou sobre isso, a estratégia tu tem que olhar tanto o teu ambiente externo quanto o ambiente interno para defini-la. Né? Até tem uma sigla que, estudando aqui para o programa, eu acabava usando isso de forma subjetiva, não tão objetiva, mas tem uma sigla que eu aprendi hoje que se chama PESTEL, ou PESTEL, né? Que é a sigla dos fatores externos, dos ambientes macroeconômicos que tu deveria sempre olhar quando tu faz uma estratégia. A gente faz isso de forma muito intuitiva, mas aqui tem uma colinha que é legal para quem está nos escutando. Então, o P é de político. Então, qual é? Então, as referências políticas, exemplo agora, temos mudança de governo municipal, né? Falamos sobre isso agora num programa recente. Né? Econômico. Então, nós temos, por exemplo, a mudança do governo americano. Quanto isso pode afetar a economia, os teus insumos de compra, as tuas embalagens, por exemplo. Então, o E de econômico, o S é de social. Né? Então, quais são os aspectos culturais, demográficos que podem afetar o teu negócio? O T é tecnológico. Pô, hoje em dia, tu estala um dedo, pode ter um concorrente teu com agilidade 10 vezes maior que a tua, se tu não está atento para o que está acontecendo.
O E é o ecológico ou ambiental. E o L é a questão legal, né? Então, para quem não sabe, mas vamos lá, quem trabalha com construção civil, o plano diretor de uma cidade define o que tu pode ou não fazer num terreno. Se tu não acompanha o que está acontecendo, agora, vamos lá, questão legal. 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3. Isso é uma questão que pode afetar muito as empresas. Ah, Vinícius, mas isso aí vai ser daqui a 10 anos, tudo bem? Tu vai esperar lá quando definirem para entender o teu plano? Ou tu já vai ter uma estratégia traçada desde agora? Implantação é diferente, preparo para, né? Então, enfim. Ah, mas quando implantar vai ter 6 meses de adaptação, beleza? Tu quer sair atrás de todo mundo ou na frente? Essa é a diferença de ter uma estratégia definida. Enfim, acho que temos que fazer uma pauta, um episódio sobre essa pauta, muito bem lembrado. Bueno, estamos chegando então ao final deste episódio de muitas reflexões sobre estratégia. Acho que respondemos de várias formas aí o que é a estratégia de um negócio. E agora, então, podemos passar para onde? Para os nossos quadros. Muito bem. Vamos nos preparar aqui para a nossa trilha do Gotas. A exaustão faz parte de qualquer trajetória de excessos. Deixei a pausa reflexiva no final, por causa desse soco de estômago, porque até fazendo vínculo com... Porque tem várias satirazinhas acontecendo nos meus stories lá dos empreendedores brincando com a questão da escala, e eu acho que é um bom exemplo, porque parece que para tu ser empreendedor tu tem que ser 7-0, né? Tu não pode ter nenhum outro tipo de rotina que tu parece que tem que ser, sei lá, escravo do teu próprio negócio. E é muito legal esse Gotas porque ele fala isso, né? Exaustão faz parte de qualquer trajetória de excessos, não da trajetória normal ou a que tu queira escolher para isso, né? E nós temos escolhas. A gente pode ser um empreendedor 4-3. Por que tu não prepara a tua empresa para isso? Ah, é bonito dizer que eu me esforço muito, que eu trabalho todos os dias. Por quê? Exemplo, eu vou trabalhar no feriado. Eu vou atender um cliente do agro, o agro não para, a gente sabe como é que é, tem essa diferenciação. Mas daí, no outro dia eu não vou trabalhar. E tá tudo certo. Por que não? Por que se sentir culpado com isso, psicólogo? Então, várias dessas coisas, várias dessas reflexões estão neste livrinho chamado A Exaustão no Topo da Montanha. Aí tem um subtítulo aqui, uma jornada de reconexão com outros ritmos da vida e com o que é essencial. Ele é um livro que foi escrito pelo Alexandre Coimbra Amaral, é um psicólogo, né, super conhecido aí no Brasil. E ele, na verdade, essa reflexão desse livro ela é super ampla para qualquer coisa da vida. Mas para o que a gente fala aqui, que a gente vai transitar com muito mais consistência nos ambientes do trabalho, esse livro traz umas reflexões super boas. Por exemplo, em um dado momento ele te leva a pensar o seguinte... dentro do que a gente pensa que é sucesso, tem como chegar lá sem ser na base da exaustão? E ele vai problematizar em várias perspectivas essa ideia do exausto, do cansado, de como é que a exaustão, que era para ser um sintoma de que algo, né, não está funcionando de forma ordenada, se tornou um lugar comum, se tornou um lugar de frequência. Como é que a gente sucumbiu a esse formato do mundo contemporâneo que nos leva para esse lugar do cansaço constante, mas o cansaço como sendo só um sintoma. Ele vai falar que é de exaustão mesmo, de como é que a gente vive, né, numa corrida estática, sem sair do lugar, né? Nem é dele essa frase, eu anotei neste livro, porque eu li e me lembrei da discussão desse livro. Esse livro é muito bom, agora que, principalmente que a gente está chegando no final do ano, quando a gente começa a repensar o que eu quero para o ano que vem e pensar na estratégia pessoal... para não deixar passar batido aqui a nossa conversa de hoje. Mas, enfim, ele é um livro que vai nos convidar a repensar várias coisas sobre a frequência, o papel e o que nos diz a presença da exaustão, né? E o que a gente precisa olhar e por onde a gente começa a construir outras possibilidades de viver a vida sem estar sempre
patrolado, cansado, esgotado, com a sensação de estar devendo e do para onde a gente está indo e essas coisas todas que acabam passando por aí. Muito bem, uma baita de uma indicação, como sempre, né? No nosso quadro leitura de o @ leitura de negócios. A nossa né? estante do Café Estante do Empreendedor. Café Empreendedor. Curadoria de Martins Érica. É um livrinho de 192 páginas, mas, cara, dá. Final de semana dá, porque tu vem aqui pra dentro e tu não quer sair mais. Ele começa a te dar na moleira e tu fica assim, vou largar. Não, mas peraí, vou ler mais um pouquinho aqui que isso aqui tá fazendo sentido. É bom levar umas Esse pauladas. dá pra começar agora no... é que o pessoal só vai ter acesso à dica depois do feriado do 20, né? Mas, isso aqui é um enfim, bom presente de Natal. Presente de Natal, férias, por aí vai. E, óbvio, que é da Ilaqua, né? Nossa amiga Angélica da nossa Ilaqua aqui, nossa... Editora Ano, páginas. Página, eu falei, são 192 a páginas. Ano? Ano é 2021. 21. Então temos 3 aninhos aí, mas de muita atualidade e de muita reflexão. De uma discussão atemporal, né? Enfim, vamos conversar nos bastidores aqui algumas coisas. Muito certo. Vamos lá, para fechar, então, sempre lembrando o @ da VG, que fornece esse tipo de serviço, que converge com tudo que a gente conversou nesse episódio aqui. O que a VG oferece para quem quer mexer na estratégia do seu negócio? O @ VG Resultados, para quem está nos escutando, pode ir lá no Instagram, pode nos seguir, pode mandar direct para ali também. Nós prestamos consultoria e terceirização, tá, nas áreas de estratégia, finanças, gestão de pessoas e processos. Atendemos todo o país, tá, com foco um pouco maior aqui na nossa região sul e até no Uruguai, devido à fronteira aqui que é muito perto, temos clientes lá também. A VG trabalha bastante na parte de estratégia, é o planejamento estratégico, né? Esse planejamento estratégico mais curto, médio prazo, e nós temos bastante diagnóstico empresarial. Tá? O que é o diagnóstico empresarial? Muitas vezes as empresas chegam lá e dizem assim, Vinícius, eu não sei o que fazer primeiro. Eu não sei qual é a minha maior dificuldade. Tem um caso agora, as minhas finanças estão legais, mas eu quero melhorar a minha empresa. Então o diagnóstico é uma boa porta de entrada, que a gente vai lá e entende dentro de cada uma das grandes áreas da empresa, a gente faz um diagnóstico, senta do lado dos colaboradores, olha os números, olha os processos, faz todo o BSCzinho bonitinho lá, mas de uma forma mais resumida para fazer esse primeiro diagnóstico e depois, de acordo com as nossas capacidades, a gente pode desenvolver novos projetos ou a gente orienta a buscar outros profissionais. E outra coisa que a gente faz bastante é plano de negócio. Seja para uma empresa que abrir uma nova linha, um novo produto, um novo serviço, ou seja para um empreendedor que quer testar ali para colocar o seu negócio, ou o seu segundo negócio, ou a sua franquia. Então a gente faz um plano de negócio para detalhar até casos como precificação a gente já fez. Né? Então são alguns aí dos serviços que a VG fez e faz aqui na nossa cidade, região, aí chegando no seu 11º aniversário no ano que vem. 23? Não. Esse ano a gente fez 11 anos, exatamente. Esse ano a gente fez 11 anos, indo para o 12º aniversário. Vejo o café priminhos aí, bem pertinho. Bem pertinho. E quem tiver dúvidas, quiser esclarecer ou quiser alguma orientação, só nos procurar que nós vamos responder de imediato. Muito bem, com isso chegamos ao final de mais um episódio do Café Empreendedor. A gente espera que as dicas e as estratégias, né, que tanto falamos hoje, tudo que se falou hoje sobre estratégia ajudem você a lidar com as suas objeções de forma mais eficaz, transformar esses desafios em oportunidades de venda, de crescimento do seu negócio, de aprimoramento da sua gestão e por aí vai. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com outros empreendedores, outros profissionais e continue nos acompanhando para mais insights e dicas sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Nos vemos no próximo episódio e agradecemos a todos que acompanham e fazem parte da comunidade do Café Empreendedor. Até a próxima. Tchau, tchau.